Quem é você? Essa é uma pergunta muito clássica, né? Que nos fazem desde a pré-escola. Ou quando chegamos em um ambiente novo, no trabalho, na faculdade, por exemplo, e aí você responde seu nome, sua idade e o que você faz. Sério mesmo que é só isso que você sabe sobre si mesmo? Bora virar esse jogo? Ou você tem a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Gabriela! Olha, geralmente quem tem essa crença ou convicção são aquelas pessoas que sempre olham para o outro e não para si. É sempre o outro que está errado, a culpa é do outro, é do vizinho, é do cachorro, é porque choveu. Nunca olha para dentro, porque dói, entendeu? Tirar a máscara, a armadura de combate. Eu bem sei que é muito mais confortável ficar com elas. É a nossa forma de defesa. Veja, o relacionamento que você tem consigo mesmo é o mais importante de todos. Uma pessoa bem resolvida com as suas emoções, com a vida, que sabe o que quer, para onde vai, que sabe os seus gostos pessoais, que impõe os limites, fazem escolhas melhores, tomam decisões melhores. Até aqui, está interessante para você? Imagina que somos uma cebola, feita de camadas, algumas mais grossas, outras mais delicadas, ou que somos uma biblioteca muito grande, com muitos livros sobre diversos temas, diversos conhecimentos. Esses somos nós. Os livros representam cada pedacinho de nós, da nossa mente, dos nossos sentimentos, do nosso corpo. Qual deles você quer ler primeiro? Não dá para começar se conhecendo em tudo ao mesmo tempo. O autoconhecimento, ele não é uma estrada que tem atalhos ou desvios. Eu costumo dizer que é uma jornada contínua de aprendizados e lapidação. E é por isso que vocês são os meus viajantes. Por termos essas diversas camadas, diversas partículas em nós, é que reagimos de formas diferentes em cada situação, em cada relação, com cada pessoa. Você pode se definir como uma pessoa positiva, pacífica e agradável, ou como uma pessoa que tem raiva das segundas-feiras, que reclama de tudo, que briga com todo mundo. Sem essa percepção de quem a pessoa é e de como ela reage no mundo, o reclamão se torna mais reclamão, o briguento se torna mais briguento. Eu vou dar um exemplo para você que está me assistindo, que talvez você pode se identificar comigo, para te provar que é possível sim ser uma pessoa diferente. Eu era uma pessoa muito briguenta. Desde a infância, na escolinha, eu brigava com todo mundo, batia na galera. Quem me conhece hoje jamais imaginaria isso de mim. Até que um dia eu colapsei. Quase tive um piripaque de tão acelerada e nervosa que eu era. E toda a minha realidade, fatores, pessoas, situações contribuíam para que eu me tornasse cada vez mais estressada. Foi aí, depois desse meu colapso, que eu parei para olhar essa pequena partícula de mim, do meu comportamento, se estava realmente valendo a pena eu ser assim. E não foi fácil desconstruir isso. Esse foi o trabalho mais demorado e mais difícil da minha vida. Eu sabia que eu tinha que melhorar, mas não sabia como. Até que um dia eu tive um start e me fiz uma pergunta: de onde vem toda essa raiva? E para onde ela está me levando? Tudo começa com uma pergunta. Até que eu cheguei no conhecimento que eu precisava. Lá no útero, bebezinho. Lá que foram instaladas as programações que me influenciavam nesse meu comportamento. Porque a maior parte dos nossos comportamentos, se não temos significado, se não temos resposta para eles, vem do nosso inconsciente. É involuntário. Inclusive, vou compartilhar com vocês um trecho do livro que eu recomendei, inclusive, aqui no canal, onde o Prem Baba, ele fala sobre essa passagem do útero até a nossa existência. Esse é o livro que eu recomendei, inclusive, aqui no canal, tá? Na página 88, ele escreve assim: dentro da esfera do feminino,
né, feminino, nossa feminilidade, principalmente nós mulheres, mas os homens também têm a partícula feminino, yin, dentro deles. Dentro da esfera do feminino, a mãe é sem dúvida o maior símbolo. E a nossa conexão com o feminino através da mãe é algo realmente profundo. Ela é o veículo pelo meio do qual nós chegamos nesse plano. E não somente do que acontece no entorno, mas do que acontece no mundo psicoemocional. Bom, aqui ele diz também que começamos a receber as primeiras influências externas, mundo externo, através do leite materno. Às vezes o leite chega com sabor de rejeição, que é uma ferida emocional, e ela se desenvolve na nossa vida adulta, influenciando em vários fatores da nossa vida, na parte emocional, parte financeira, profissional, principalmente relacional. Impaciência e raiva. Foi aí que eu descobri de onde vinha tanta raiva dentro de mim. Eu não sabia por quê. As pessoas não faziam coisas tão significativas para eu ficar tão irritada, para eu ficar tão estressada, e aquilo estava fazendo mal a mim e também ao meu redor, as pessoas que trabalhavam comigo, que conviviam comigo. Então é importante a gente olhar para dentro de nós, né? Nos tornarmos uma versão melhor do que já somos. Aqui ele fala também que a partir daí, crenças começam a ser formadas. E o medo da escassez, que é a falta, começa a se instalar em nosso sistema. Esses sentimentos se traduzem em crenças que dizem constantemente: eu não consigo aquilo de que preciso, ou eu não mereço isso do que eu preciso. Então, através do útero, do leite materno, da psique humana, da nossa mãe durante a gestação, é que começam a ser instaladas tantas crenças, tantos bloqueios, e na nossa vida adulta a gente não sabe de onde vem. Né? Às vezes você talvez nem tenha depressão, às vezes você tem algum sentimento muito profundo que já veio acompanhando você durante a vida. Ele diz aqui também o contrário também é verdadeiro, né? O que significa que quando o leite ele é amoroso, ou seja, quando a criança recebe a informação de que está sendo bem alimentada, com amor, com cuidado, com proteção, com tranquilidade, acolhida, recebida e cuidada, a confiança começa a ser instalada em seu sistema. Então, assim, a nossa confiança, né, as pessoas que têm o privilégio de nascerem em lares estruturados, com pais bem resolvidos, que isso é muito importante. Eu quero ajudar muito vocês aqui no canal sobre relacionamentos. Esse é o meu intuito, sobre a forma relacional das pessoas. Sem o apego, sem a fusão, sem perder a individualidade, sem perder a identidade, saber separar o que é meu, o que é do outro, escolher bem com quem vamos conviver na vida, porque isso, gente, influencia na nossa vida, influencia principalmente na vida de uma criança, quando ela vem ao mundo. Então reflitam sobre isso, sobre as suas escolhas, sobre como vocês estão se relacionando. Então eu cresci assim, eu tinha raiva de tudo, não sabia porquê, e também tinha medo de muitas coisas. E é claro que durante a nossa vida nós vamos experimentando situações que ampliam esses sentimentos, essas feridas. Eu tive que trabalhar em mim muitos traumas. Você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu começo se eu não notei nada em mim? Bom, pra mim, eu não me identifiquei com terapia, mas um bom caminho para você começar o seu autoconhecimento é com uma psicóloga cognitiva comportamental, por exemplo, ou com alguma terapia sistêmica, como a constelação ou a auto-hipnose, para ir já desvendando algumas questões. Ou você pode sentar hoje mesmo com a sua mãe e ter aquela conversa com ela. Fazer perguntas. Ela passou muita raiva? Ou foi uma gestação tranquila? O que ela sentiu enquanto estava te gestando? Ela teve alguma insegurança? O que ela passou durante essa gestação? Isso influencia muito em quem você é agora. Será que nessa gestação teve abandono, teve rejeição por parte dela ou por parte do pai, que também interfere no emocional da mãe? E aí depois te torna um adulto inseguro, com baixo
merecimento, em que você mesmo se rejeita. Por exemplo, não se inscreve em um concurso público muito concorrido porque já sabe que não vai passar, mesmo sem tentar. Não convida uma garota que você está interessado para sair porque você mesmo já se rejeita, você acha que ela vai te rejeitar. Ou se você tem até a permissão para convidá-la e ela não aceita, você veste a máscara, veste a armadura ali de defesa na hora, mas depois fica se punindo. Quando você tem essa rejeição, quando você auto se rejeita, você corta totalmente a sua permissão na vida. Não posso, não mereço, não posso fazer esse concurso, não posso passar, não posso ter aquela garota, não posso ter aquela oportunidade. Isso é uma programação inconsciente e aí te trava e você não sabe de onde que vem. Ou na gestação, sua mãe sentiu muito medo, que isso eu descobri em uma terapia, uma das tentativas que eu fiz de terapia, no qual a psicóloga me perguntou, Thay, de onde vem esse medo? Pergunta para sua mãe se ela sentiu medo no parto, se ela sentiu medo durante a sua gestação. E eu perguntei para minha mãe e de fato ela sentiu muito medo no parto, né? Porque foi um parto complicado. Então eu já nasci com essa trava. Então eu era uma criança que eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de fazer as coisas sozinha. Hoje eu vou pro mundo, hoje eu não tenho medo de nada, mas por muito tempo na minha vida, o medo ele foi um paralisador. Percebe que são pequenas coisas que a gente precisa ajustar, precisa olhar para elas? Na descrição eu deixei para você uma cartilha com exercícios, atividades para você trabalhar a sua autopercepção, também um mural da disciplina para que você comece a ter foco e resiliência na sua vida, já ir treinando a sua mente e o seu foco. Continuamos!